Doutora, boa tarde de novo, minha querida. Boa tarde, Papinha. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos ver quais foram as dúvidas selecionadas para hoje. Vamos lá? Vamos lá. Coloca na tela. Josiel, o funcionário pode ser demitido se colocar muitos atestados médicos? De início, eu quero deixar claro aqui que não há nada na lei sobre número determinado de atestados médicos que o empregado pode apresentar na empresa anualmente, mensalmente, certo? Não tem nada sobre a quantidade de atestados médicos, certo? Agora, em regra, o empregado ele não pode ser demitido por justa causa somente pelo excesso de atestados que apresenta na empresa. Então, assim, o fundamento da demissão por justa causa não pode ser somente isso, o excesso de atestados, tá certo? Porque, como eu disse, não existe isso na lei, a quantidade de atestados que o empregado pode apresentar. Mas existem alguns casos específicos que pode sim configurar uma demissão por justa causa. Vamos lá. Quando o empregado apresenta um atestado médico falso, rasurado ou até apresenta um atestado médico sem estar doente. Agora, cabe à empresa fazer toda essa investigação, tá? Não pode simplesmente achar, alegar e demitir por justa causa. Tem que ter comprovado a situação. Doutora, aí tem aquele caso, pessoas que botam pelo menos uma semana de 5 dias úteis, ele coloca, toda semana tem 2 atestados. Complica, né? Até porque a empresa sofre com isso, né? Exatamente. É uma situação complicada porque o empregador, ele está com o empregado que ele está pagando, mas não está fazendo o serviço. Aí ele vai ter o quê? Que deslocar um empregado de um outro setor, enfim, ele fica ali sem aquele empregado. E também o empregado não pode trabalhar doente. Né, Papi? Então é uma situação complicada. E o que coloca um atestado dizendo que está doente, mas ele está na praia curtindo? Pois é, então a empresa dá sim, porque é um atestado que ele apresenta sem estar doente. A empresa vai ter que investigar, né, esse atestado médico, saber se realmente é verdadeiro para poder dar uma justa causa. Mas o que é que acontece? Saúde mental. Se for de saúde mental, o cara bota o atestado, mas... O burnout, né? Que agora é considerado uma doença também relacionada ao trabalho, que também pode até encaminhar, dependendo do número aí dos dias de afastamento, pode ser encaminhado para o INSS para receber um auxílio-doença. Então, se o seu empregado ele está apresentando muitos atestados médicos na empresa, o que é que eu recomendo? Encaminha esse empregado para o médico do trabalho, para fazer uma reavaliação. Por quê? A opinião do médico do trabalho, ela supera a do médico particular, de um convênio, certo? E se esse atestado ele for superior a 15 dias, o afastamento do trabalho superior a 15 dias, você encaminha esse funcionário para o INSS. Ele vai passar por uma perícia médica para receber um auxílio-doença. E também, se esse empregado, ele apresenta mais de um atestado médico, digamos, com períodos inferiores a 15 dias, um de 7, outro de 10, você pode também somar, juntar esses atestados médicos para encaminhá-lo para o INSS. Como que faz isso? A doença, o atestado, o afastamento, ele tem que decorrer da mesma doença e tem que ser dentro desse período aí de 60 dias a contar da entrega do primeiro atestado. Aí você pode somar os atestados e encaminhar esse empregado para o INSS, tá certo? Vamos à segunda dúvida de hoje? Vamos lá. Janaína, o empregado não quer trazer os documentos para o registro. O que fazer? Olha só. Essa é uma situação que acontece, viu? A empresa ela não pode admitir o empregado que não quer levar os documentos, a carteira para ser assinada, enfim, não pode. E isso hoje tem acontecido muito, viu? Exatamente. Eu não recomendo, porque a empresa ela é responsável por isso, pelo registro ou pela falta dele, porque digamos que esse empregado ele sofre um acidente de trabalho. A empresa não tem como encaminhá-lo para o INSS, né, para receber um auxílio. Por quê? Porque ele não está registrado, ele não contribui para o INSS. Quem vai ter que arcar com esse período de afastamento é a empresa. E se a empresa sofrer uma fiscalização, ela pode sim ser autuada porque existe funcionário sem registro. Outra coisa, você também pode sofrer uma reclamação trabalhista, porque quando esse funcionário sair, ele vai lá na Justiça do Trabalho, requerer o vínculo de emprego por esse período sem registro. Isso aí é um problema para a empresa. Agora vamos ver para o empregado.
Se ele sofrer um acidente de trabalho ou qualquer outra doença que não esteja relacionada ao trabalho, ele não vai poder solicitar o benefício junto ao INSS. Por quê? Porque não tem carteira de trabalho assinada. Ele não quis. Outra coisa, quando ele for dispensado da empresa, a depender do tipo de dispensa, ele também não pode ter o direito ao seguro-desemprego, porque não tinha carteira assinada. Não vai ter direito ao FGTS multa de 40%, porque não tem carteira assinada. Entendeu? Outra coisa, esse tempo aí, esse período que ele trabalhou sem registro, não vai contar para fins de aposentadoria. Por quê? Porque ele não contribuiu para o INSS. Então, assim, há uma segurança tanto para a empresa quanto para o trabalhador, o registro do funcionário, a formalização daquela situação. E a empresa ela tem 48 horas para fazer formalizar a situação, né? Assinar a carteira desse empregado. Então, é uma questão de segurança para a empresa e para o trabalhador. Se você tem dúvidas sobre o seu direito, olhe o WhatsApp aí na sua tela, 8499-407-1312, anota aí esse número e envia mensagem de áudio, vídeo ou até escrita, fique à vontade, quem sabe a sua dúvida estará aqui na próxima terça-feira. Vou deixar também o meu Instagram, @ursulandrade.adv. Já me segue que tem muito vídeo informativo e quem sabe a sua dúvida já está lá em algum dos meus vídeos, tá? Eu vou ficando por aqui e vocês continuem com o Balanço Geral RN. Tchau, tchau e até terça-feira. Ok, obrigado, doutora Úrsula Andrade. Terça-feira, ela em mais um quadro Seu Direito.